Olá a todos! Será que hoje é importante classificar as linguagens da arte segundo o tempo, na contemporaneidade? Bom, vou explicar isso para vocês logo após a vinheta. Vem comigo, eu sou Angélica Tobal e vou apresentar para vocês as linguagens da arte no tempo. Muito bem, as linguagens artísticas do tempo. Dizei agora a mim, musas, que a olímpica morada tendes. Vós sois deusas, presentes estais e sabeis tudo. Enquanto nós a fama apenas ouvimos, nada sabemos. Quem os chefes do Dânaos e seus condutores eram? Homero escreveu Ilíada, a segundo verso, de 484 a 487. Disputa entre Musas e Pierides, de Tintoretto, século XV, é uma representação das musas presentes na mitologia e que no século XV os pintores vão utilizar essa temática. Linguagens. Como eu disse anteriormente, naquele questionamento inicial, na arte contemporânea não é muito utilizada essa classificação, porque as linguagens se perpassam, se misturam e você não sabe exatamente de que linguagem o artista utilizou. Mas houve um tempo em que elas sofreram as classificações em função de crenças e contextos culturais. Então, na antiguidade, havia a concepção de que haviam 9 musas que inspiravam o ser humano a realizar 9 artes. Vamos ver quais são. As 9 musas. Cada musa foi atribuído um talento. Então vamos lá. Calíope, canto e a poesia épica. Clio, história. Polímnia, a retórica e a música cerimonial. Euterpe, música. Terpsicor, dança. Érato, canto e a poesia lírica. Melpomene, textos e atuação de atores nas tragédias. Thalia, comédia. Urânia, astronomia. Qual que era, na verdade, então, a concepção de arte na antiguidade? Não tinha o mesmo significado que tem hoje. A arte, entre aspas, ela significava uma poética, uma estética e uma técnica bem executada. Então, a pintura, a escultura e a arquitetura eram 3 trabalhos ligados a ofícios braçais que os escravos e o povo estavam acostumados a fazer. Tá? Então, não estavam entre os talentos dados pelas musas. Veja, não foi citado em nenhuma das 9 essas expressões artísticas. A música na antiguidade é um grande feito artístico, porque estava ligada à doutrina de ethos, que é na filosofia da educação dos jovens para a compreensão das leis do universo e do espírito humano. Aristóteles, ele viveu de 384 a 322 a.C., dizia: a música representava os estados da alma humana, capaz de influenciar e expressar as paixões. A música era o sagrado, utilizado também nos cultos a Dionísio. O aulo era um instrumento de sopro utilizado. O aulo, se a gente comparar com os instrumentos modernos, tem a mesma sonoridade de um oboé, porque ele utilizava palheta. Essa imagem que vocês têm aí abaixo é a cena do banquete. Do banquete, um homem reclinado em um banco e um jovem tocando o aulo. E o artista fez em cerâmica, o nome do artista era Euaion. Na antiguidade também havia o culto ao deus Apolo, que se representava, então, como vocês estão vendo aí, né, tocando lira ou cítara. O canto era dedicado à poesia. E a verdadeira arte? Os instrumentos de sopro e corda eram os produtores de sons dos deuses, ou musas. A música na Grécia era um saber obrigatório na formação do cidadão. E a palavra musa, que nós vimos lá atrás, ela acabou dando origem às
palavras museu e música. No século XIX, a pintora Kate Elizabeth Bunce, que vocês estão vendo aí abaixo, que viveu entre os anos de 1856 a 1927, retratou a musa da música na obra Melody, essa obra que vocês têm aí abaixo à direita. A pintura, ela não era considerada arte nobre, assim como a mulher não podia ser artista. Valores que mudaram com os tempos. Que bom, né? E na Idade Média? Também haviam separações entre as artes e a desvalorização dos outros. A gente podia dividir então em artes mecânicas e liberais. O que eram essas artes liberais? As pessoas sabiam escrever textos literários e poemas. A retórica, o uso da gramática, a narração de fatos históricos e cristãos e a oralidade. Então vocês têm um exemplo aí à esquerda, uma representação de John William Waterhouse em 1916, o Decameron, uma representação de uma cena da Idade Média em que as pessoas ficavam em volta do artista que estava declamando um poema, né? Então as pessoas aprendiam pela oralidade, por essa questão de acesso ao letramento, aos textos. E a música na Idade Média? A música era uma linguagem nobre, ligada principalmente à liturgia católica, aos cantos gregorianos. Cantos gregorianos, a música denominada assim em homenagem ao Papa Gregório, que viveu entre os anos de 540 a 604 d.C. Estabeleceu normas e procedimentos litúrgicos na religião cristã ocidental. O canto gregoriano é um gênero de música vocal monofônica, apenas uma voz. E a notação musical? Como que era feito o registro? Por meio de os salmos e cânticos, eles eram cantados, certo? Então, Guido d'Arezzo, que viveu entre os anos de 992 a 1050, idealizou um sistema de notação musical com pauta. Notas musicais: Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. E a partitura? Significa que era o papel pautado com notação e música. Essa era a partitura. Então vocês têm aí abaixo, do lado esquerdo, como era a notação na época de Guido d'Arezzo. Então as pautas, aquelas linhas, e aqueles quadradinhos são as notas musicais. Abaixo vocês têm uma imagem dele, né, a representação da mão. E do lado direito, Guido, Mônaco, e as notas, né? Muito obrigada por assistir essa aula. Na próxima aula vamos dar continuidade dessa música das linguagens artísticas no tempo. Muito obrigada, até a próxima!